parte do consultório com o Dr. Miguel Oliveira, podologista. Para já, vamos falar de um outro tema, doenças crónicas das vias aéreas. Doenças que têm um impacto importante na saúde das populações e em 2001 estiveram entre as 5 principais causas de morte a nível mundial. Pensa-se que será a 5ª doença com mais encargos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas sofrem de asma em todo o mundo. A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto foi premiada pelo programa Harvard Medical School Portugal, com uma bolsa no valor de 200 mil euros para o financiamento do projeto Doenças Crónicas das Vias Aéreas, conteúdos e ferramentas para interação entre doentes e profissionais proativos. Vamos então falar sobre este tema com o Dr. João Fonseca, investigador da Faculdade de Medicina do Porto. Senhor Doutor, muito boa tarde, bem-vindo ao consultório do Porto Canal, é um prazer tê-lo aqui connosco. As patologias respiratórias crónicas são de facto muito prevalentes. Sim, é um conjunto de doenças das vias aéreas, como disse bem, que começam no nariz e acabam nos brônquios e que englobam a asma, como disse, mas ainda com maior gravidade a doença pulmonar obstrutiva crónica, que começa a ser conhecida por DPOC e que é a doença respiratória associada quer ao tabagismo, quer a alguns ambientes mais tóxicos, digamos assim, e também outras doenças como a rinite. E eu, sendo alergologista, interessa-me particularmente a rinite e a asma. Rinite alérgica? Mas, de facto, há um conjunto de doenças que têm vindo a crescer, doenças respiratórias que têm esta característica de não ser infecciosas, não ser uma coisa que passa, mas sim uma situação que, tal como ouvimos no início do programa, das doenças renais crónicas e da hipertensão ou dos diabetes, são, de facto, situações que, uma vez iniciadas, se persistem e o que se pretende é que as pessoas mantenham a sua qualidade de vida e tenham uma vida completamente normal e que não ocorram também essas mortes que, principalmente por doença pulmonar obstrutiva crónica, continuam a ocorrer e que provavelmente até crescerão, pelo menos até 2020, e por isso mesmo temos de ter atenção e vigiá-las de uma forma mais próxima. Sr. Doutor, e em que é que consiste este projeto Doenças Crónicas das Vias Aéreas, conteúdos e ferramentas para interação entre doentes e profissionais proativos? Isso é um título longo e que envolve, de facto, diferentes componentes. Nós temos tido, principalmente na asma, o grupo de investigação, que é um grupo multidisciplinar e que envolve diferentes faculdades da Universidade do Porto e também da própria Universidade do Minho, e este programa o que pretende é agora estendê-la às restantes patologias crónicas das vias aéreas e também ter uma maior eficiência, já que quer em termos de financiamento, quer da colaboração com a Faculdade de Medicina de Harvard, que é se calhar a mais prestigiada do mundo, permitir que de facto passe a haver uma maior informação à sociedade e aos próprios doentes e aos próprios profissionais de saúde sobre este conjunto de doenças que, embora muito prevalentes, nem sempre são tão bem conhecidas quanto se calhar é necessário para alterar os resultados clínicos que têm sido obtidos. E este projeto o que pretende é, por um lado, aumentar essa informação e, por outro lado, criar na internet, principalmente, um conjunto de ferramentas, um conjunto de aplicações que ajude, por um lado, à própria sociedade, ao próprio doente e ao próprio profissional de saúde estar envolvido, participando nessa produção de conteúdos e, desse ponto de vista, uma das modificações que tem acontecido, por exemplo, na internet, é, de facto, a web social, portanto, a web 2.0 com o Twitter ou com o Facebook, e realmente não há nenhum motivo para que não haja uma maior interação e uma maior diálogo através de ferramentas semelhantes entre os doentes em particular e depois também entre estes e o profissional de saúde. E, portanto, para que essa comunicação seja feita muito mais objetiva e haja a tal monitorização das doenças respiratórias que tem faltado de alguma forma. Portanto, a sociedade e os profissionais de saúde
saúde estarão muito mais ligados. Exatamente, é esse que se pretende, é que haja essa maior interação, por isso é que é esse nome do proativos, é que não estejam, quer uns quer outros, passivos à espera que hajam as consultas ou que hajam aquelas interações esporádicas que têm entre os médicos e os doentes, mas pelo contrário, haja ativamente o envolvimento, porque esta é uma das mudanças mais importantes, se calhar deste século, deste início do século e final do século passado, nas doenças crónicas, é o envolvimento ativo do doente. Como partilhar a decisão, que realmente é o que acontece todos os dias. As pessoas estão em casa, não estão com o médico, portanto vão tendo uma data de decisões e quanto melhor estiverem informadas, melhores serão essas decisões e os resultados clínicos aparecerão, com certeza. E o doente tem muitas vezes dúvidas de como lidar com a sua própria doença. Claro, e para além da informação que vai de facto ser, digamos assim, vai ter 3 níveis, em termos também da capacidade de cada um poder ler e ter melhor conhecimento, vai ser produzida em 3 níveis diferentes de literacia, digamos assim, de necessidade de conhecimentos para entender, mas para além dessa situação, como estávamos a dizer há bocado, o próprio doente pode, comunicando com outros doentes, saber o que é que aconteceu, quais foram as vivências, quais foram as experiências, e isto sempre com um fundo de participação também da equipa de saúde, dos profissionais de saúde, que poderão também, digamos, moderar um pouco esta interação para que também não haja, acontece muito na internet, que há informação de saúde também de baixa qualidade. Sim. E obviamente que isso não poderá acontecer nos conteúdos produzidos por nós, não é? Sr. Doutor, nas patologias respiratórias crónicas, fazer a monitorização destas patologias é ainda um pouco complicado? Esse é exatamente um dos aspectos que tem faltado e só nos últimos anos é que, apesar de serem, por exemplo, a avaliação da função respiratória, a espirometria, já serem ferramentas médicas que existem há muitos anos, mas só nos últimos anos é que se tem percebido que mesmo em doentes com menor gravidade, por exemplo, nas asmas mais ligeiras, etc., que é importante avaliar objetivamente o seguimento e, portanto, a evolução destas doenças. Isto é um bocadinho, falou-se também de diabetes, é como tentar tratar a diabetes sem fazer análise ao sangue, só por sabendo se a pessoa tem mais sintomas ou menos. Na asma, na doença pulmonar obstrutiva crónica, no enfisema, na bronquite crónica, na rinite, é preciso começar a sensibilizar quer os profissionais de saúde, quer os próprios doentes, de que, de facto, para uma melhor decisão terapêutica, tem que se conhecer como é que as coisas estão. Há uma frase muito conhecida de que não é possível melhorar aquilo que não se conhece, não é? Portanto, porque se não se conhece, não se sabe se está melhor ou se está pior. Sim. E aqui é um pouco a mesma coisa e por isso mesmo este ano na Europa vai haver no final do ano o primeiro dia de função respiratória, de rastreio de função respiratória a nível europeu, exatamente porque se percebeu nos últimos anos que não estamos a utilizar de forma adequada e de forma suficiente esta avaliação objetiva da função respiratória. Sr. Doutor, este projeto financiado então pelo Harvard Medical School Portugal e pelo governo português. Pelo governo português, estará em prática a partir de quando? É um projeto de 2 anos e, portanto, nós esperamos daqui a 1 ano já ter, de facto, uma plataforma ativa e depois, no final dos 2 anos, seguramente teremos, então, todo o material e a funcionar em pleno. Muito bem. Está então esclarecido este tema. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no consultório do Porto Canal. Foi um prazer tê-lo connosco. Vamos seguir agora para um curto intervalo, mas voltamos já de seguida na segunda parte